Nós queremos saudar os irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui nesses dias e eu sou muito mais, com certeza, eu fui muito mais abençoado nesses dias do que abençoei. De poder encontrar tantos amigos queridos, tantos irmãos importantes em minha história, que participaram diretamente, eu pude falar deles com eles presentes. De todos, Gedinho, Gederson, que foi quem me convidou para vir à igreja a primeira vez. Uma segunda-feira, era um culto de quarta, salvo engano. O reverendo Jazi esteve aqui, ele foi quem pregou no dia que eu me converti. O reverendo Jefferson foi quem orou, a primeira oração que eu recebi na vida. Eu fui acolhido aqui pelo reverendo Eloy. E também eu fui discipulado na classe de catecúmenos pelo presbítero Manuel Viveiros, que está aqui. Foi com ele que eu aprendi o amor à Bíblia. Foi com ele que eu aprendi que você guarda as coisas na cabeça que você de fato valoriza. E quem valoriza a Bíblia, guarda a Bíblia no coração. E consegue recitar aquilo que é instrumento da sua salvação e da sua edificação. Tudo isso é muito bom, isso é muito marcante, porque é como olhar para trás e ver que a história é uma história conduzida por Deus. Até o meu professor de exegese no seminário estava aqui. Está aqui, o reverendo Ercino, né? Está ali atrás. Então, é muito bom chegar aqui e encontrar sentido nessa comemoração. É diferente de pregar em aniversário da igreja, que eu não participei ou que eu não vi crescer. Eventualmente eu sou convidado. Mas aqui, as pessoas, os rostos, a forma como se cultua, o lugar, os espaços, são todos muito familiares. E Deus fez uma obra na minha vida e na vida de tantos e tantas aqui. Nós devemos dar glórias a Deus por isso e devemos, diante da palavra, ouvir o que Deus diz a nós para que isso ganhe sentido, para que isso ganhe significado. É isso que nós vamos fazer essa noite. Vamos ler sobre qual é o sentido do reino de Deus como um reino que é um reino como essa igreja, uma igreja de portas abertas. O reino de Deus é um reino de portas abertas. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, por favor. Em Mateus capítulo 11, nós leremos os versos 27, 28, 29 e 30 deste evangelho. Mateus capítulo 11, já oramos, pedindo a iluminação, então vamos ler Mateus 11, 27, 28, 29 e também o verso de número 30 deste evangelho. Diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Jesus nasceu na época que governava a Palestina um homem chamado Herodes. Não basta falar que é Herodes, porque há 7 Herodes. Então, o nome desse Herodes era Herodes o Grande. Porque tanto em extensão territorial quanto na noção de monarquia, ele é o maior. Herodes passou a governar apenas depois que, no período asmoneu, uma controvérsia entre 2 irmãos fez com que os romanos, que em 63 pararam as portas de Jerusalém e tomaram o governo, essa controvérsia fez com que os romanos passassem o mando na Palestina para um indicado de um homem chamado Antípatro. Antípatro era Idumeu. Idumeu é o nome para o Novo Testamento
dos edomitas. Antigo Testamento, Edomita, Novo Testamento, Idumeu. Antípatro tinha um filho, e o filho de Antípatro era Herodes o Grande. E o que se pensa sobre governo na Palestina, se pensa a partir do governo de Herodes o Grande, que foi um governo extenso, que foi um governo, mesmo que seja tirânico, forte, e que foi um governo marcado por grandes obras. Você olhava para a cidade de Jerusalém e para tantas outras cidades da Palestina, e você via palácios, hipódromos, teatros, estradas, o templo, eram todas obras majestosas. E elas eram obras erigidas e edificadas por Herodes o Grande. Logo, para o povo, o governante não é aquele que cuida da educação e da saúde, é aquele que faz grandes obras públicas. De mobilidade, as estradas, de divertimento, os estádios. Não tem nada a ver com hoje, não. Hoje em dia as pessoas pensam mais em saúde e educação, né? Pois bem, Herodes construiu um palácio que ficava perto de um mar que tinha água salgada. Na verdade, de uma lagoa de água salgada, que é chamada de Mar Morto. E não tinha água para abastecer a piscina, a cisterna e outros tantos ambientes de convivência que precisavam de água que Herodes, no palácio que Herodes tinha erigido, que era a segunda maior obra e mais importante obra daquele tempo. A primeira era o templo, a segunda era o templo a ele mesmo, que era o seu palácio. Então, para que as cisternas e as piscinas e tudo mais do palácio fossem cheias de água, Herodes podia, porque ele era a síntese do soberano, ele podia fazer com que homens que eram cidadãos, que tinham que pagar tributo, pegassem lá em Jericó vasos de água, colocassem esses vasos de água nos seus ombros, e eles iam andando de Jericó até o seu palácio. 24,5 quilômetros. Quando ele ia com aquele vaso de água enorme e entrava no palácio, se conferia se de fato ele levou o vaso com a quantidade mínima de água. A quantidade mínima de água era aproximadamente 50 litros. Se tivesse menos do que 50 litros no vaso que o indivíduo carregava, o que acontecia é que ele era punido com chicotadas, com tapas na cara, com prisão. E quando ele deixava o vaso de água e conferia que de fato tinha o tamanho, tinha a quantidade de água suficiente, ele não podia descansar, ele tinha que pegar vasos, colocar nas costas e carregar vasos vazios de volta. E assim ficava o dia inteiro, das 6 da manhã até as 18 horas, homens indo e voltando, carregando água para encher a piscina de Herodes. Herodes era rei, e podia ser isso, porque o pai dele é que tinha delegado a ele o reinado. E ele aproveitou que era rei para ter piscina, para ter cascata, e encher essa cascata com o trabalho do seu povo. E quando alguém caía e desfalecia no meio do caminho, geralmente morto, o que acontecia é que ele era imediatamente substituído, e se morto ele não caía, morto depois ele seria, porque já não presta para o serviço. É nas antiguidades judaicas de Joséfo que isso está registrado. É disso que Jesus está falando. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho deseja revelar. Ele está falando de soberania. Porque a ideia de soberania dos judeus lá da Palestina era:
Quem conhecia Antípatro e seus planos era o seu filho Herodes. E quem podia ter acesso às ideias de Antípatro era o seu filho Herodes e aquele que Herodes permitia entrar no palácio e ter acesso às intimidades da monarquia. Portanto, quando Jesus diz isso, é inicialmente uma coisa estranhíssima e, na verdade, até assustadora. Porque Jesus está dizendo de soberania. Parece que ele está dizendo de Herodes, mas ele também está dizendo da relação dele com Deus. Para entrar no palácio tem que ser autorizado. Para entrar no lugar onde ele habita e onde ele assiste, você tem que passar pela guarda. E para acessar o pai dele, mais ainda. Porque a única pessoa que Herodes não matou foi o pai. Ele matou a esposa, matou filho, matou filha, matou genro, matou todo mundo. Mas, surpreendentemente, depois que Jesus diz isso, ele diz assim: bom, se só pode entrar quem eu deixar, se eu sou filho, inclusive Antípatro tem patros, que significa pai. Ele é o antipai. Mas continuando, ele diz assim: vinde a mim, todos. É a mesma coisa que Herodes dizia: vinde a mim todos. Mas ele dizia: vinde a mim todos que têm força para carregar vaso nas costas. Mas Jesus diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Quem são os cansados e sobrecarregados? Os que, por causa da noção de governo da época, carregavam peso para cima e para baixo. Forçadamente. Especialmente os que carregam peso para as obras públicas, ou então para carregar água no vaso para encher as piscinas de Herodes. E em vez de falar assim: e eu vos medirei, ele diz: e eu vos aliviarei. Ainda assim é ambíguo, porque também eles aliviaram. Eles aliviavam, porque eles depunham o vaso de água em outro vaso para medir. Ainda tem suspense no texto. Quem está ouvindo Jesus está ligado. Pai, filho, Antípatro, Herodes, carrega peso, eu vou aliviar. Mas em vez de eu vos medirei, eu vos aliviarei. Aí em seguida Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Bom, eles também recebiam nas costas um jugo dado por comissionamento de Herodes. E aprendei de mim. Eles também recebiam instruções. Você tem que levar esse vaso, 24,5 km, tem que depor no vaso, lá no lugar onde mede, e tem que voltar com os vasos vazios. Mas aí ele diz assim: porque eu sou manso e humilde, ou pobre de coração. Aí deu nó. Porque quando ele diz porque eu sou manso, significa: se não tiver água no vaso, se não tiver a quantidade de tijolos, porque também tinha obras com tijolos, se não tiver a quantidade de pedra, o que vai acontecer é que eu serei um praeis, que é a palavra que está aqui em grego. Eu serei alguém que não vou punir. Sabe por quê? Porque eu sou pobre. Tudo que Herodes tinha era riqueza. Mas Jesus está dizendo: pode vir para mim. E não precisa pedir licença no palácio para as guardas. Pode vir tranquilo. Vocês estão cansados e sobrecarregados. Eu vou aliviar vocês. Porque agora vocês vão chegar e em vez de vocês entregarem as coisas e eu ficar medindo, eu não vou punir ninguém se não fizer o trabalho direito. E eu ainda vou dizer para você que é porque o que eu quero como alvo é ser pobre. Eu não quero ter uma piscina cheia de água. Eu não quero receber as riquezas do mundo. Eu não quero receber a glória que o mundo pode dar. E ele disse que é isso, não apenas na aparência externa. Porque ainda tinha reis naquela época que eles eram tirânicos, mas eles se mostravam humildes. Era costumeiro no Antigo Oriente Próximo, e também no tempo de Jesus acontecer isso. É mostrar César Augusto ou Tibério, no tempo de Jesus era Tibério da adulta, o piedoso. Por quê? Porque na hora que vai matar, ele vai lá e põe a mão assim,
E você fica esperando, para onde vai o dedo? Para cima ou para baixo? Se for para baixo, ia morrer. Aí a pessoa faz assim. Aí ele diz, a minha piedade é interior, não é com atos exteriores. Ele diz mais ainda, porque vocês vão encontrar descanso. Vai parar o trabalho duro. Vai parar o cansaço. Aí o que ele diz em seguida é mais extraordinário ainda. Ele diz assim, porque o peso que eu ponho para vocês carregarem é meu. Está escrito aí, porque é o meu jugo. O que ele está dizendo é, eu também carrego vasos. E quando eu passo para você o vaso que eu carrego, porque eu estou no meio da estrada carregando e trabalhando com vocês, porque o meu jugo é leve. O meu jugo é suave. O meu fardo é leve. O que ele está dizendo é, a ideia de soberania, que é ser grande e ser tirânico, mostrando que manda, mandando nos outros, que domina as relações afetivas, que domina os casais, que domina as famílias, a relação de pai e filho, que domina, às vezes, na igreja, em que a pessoa, ela entende que ela só vai ser respeitada se ela mostrar quem é que manda. Quem é que manda aqui? Sou eu. É a linguagem desse mundo. A linguagem desse mundo é, tem uma lei, tem uma constituição, tem uma ordem, mas aí a pessoa chega e dá uma ordem que é contrária à Constituição. Aí você pergunta, mas como assim? Aí ele fala, mas eu estou mandando, eu sou o juiz, e vai ser assim como eu quero. E quem consegue dizer o contrário? E aí o juiz faz isso, aí o legislador pensa assim, se ele está fazendo, eu também vou fazer. Então eu vou decidir, vou legislar coisas que são contra a lei. E também quem vai fazer obras vai falar assim, se é para fazer obra, então eu também vou fazer obra também contra a lei. Aí vai lá e faz uma obra num lugar que não podia ser feito, depois descobre que essa obra é embargada, e aí quando você vai questionar, ele diz assim, mas eu estou tentando fazer o melhor para o povo, e eu sou a pessoa que responde por isso. Mas responde quando não responde nunca. Porque na linguagem do poder, quem mais manda, mais acha que pode submeter os outros a abuso, e assim o seu poder se reafirma. Mas Jesus está dizendo, não, o meu lugar de soberania é o lugar de quem carrega vasos junto com as pessoas e que vai dizer para as pessoas assim, comigo você vai ter um companheiro que vai poder compartilhar o peso e aí você vai ficar com peso leve e esse peso você pode carregar. Então, no meu reino, as portas são abertas. No meu reino, os pesos são divididos. No meu reino, o teu trabalho é meu trabalho também. No meu reino, a gente troca aquilo que está demais por aquilo que você pode carregar. E se eu não carregar, aí é você manso e suave. Eu vou ser manso e pobre, porque no final das contas, eu não quero que você faça porque eu estou te coagindo. Eu quero que você faça porque eu estou te ajudando. Esse é o Evangelho. E a gente descobre quem não se converteu, ou quem não entendeu ainda o Evangelho, quando a gente olha para a pessoa e encontra na pessoa dois sinais ruins. O primeiro sinal é o sinal do cansaço demasiado. É quem diz assim, eu estou cansado. Eu estou cansado da igreja. Eu estou cansado do mundo. Eu estou cansado de ser pai. Eu estou cansado dos meus relacionamentos. Eu estou cansado disso e daquilo. Aí você vai dizer, mas é normal. É normal sim. É normal quando você vive no mundo e é só o mundo que você experimenta. Porque o mundo é lugar de canseiro e fado. O mundo foi feito como uma máquina de moer carne, em que ele vai moendo nossos sonhos, em que ele vai moendo nossas vidas, e que no final das contas o que sobra de nós é apenas alguém que fica pensando apenas numa cama para deitar e descansar. Lembremos que essa é a mensagem do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vamos continuar? Ele me faz repousar onde? Bom, só pensar. A ovelha come o quê? Grama. Se ele leva para o pasto verdejante, é para a ovelha fazer o quê? Comer. E a ovelha faz o quê? Dorme. Sabe por quê?
Porque o caminho é tão longo que quando chega lá a ovelha, em vez de comer, ela quer dormir. A lógica é, o mundo é isso. Você trabalha, planta, e quando você vai chegar e vai usufruir do que você conseguiu, na aposentadoria, por exemplo, se é que tem aposentadoria ainda, na aposentadoria, por exemplo, o que acontece é que você não consegue nem sair de casa de tão cansado que você está. Você vai lá e trabalha o dia todo para ganhar um bom salário, e aí à noite, quando você pode aproveitar isso, saindo com sua família para ir para uma churrascaria, estou aceitando convites, aí o que acontece é que você não consegue sair de casa porque você está cansado, só quer saber de dormir. E muitos do nosso cansaço não é cansaço físico, é cansaço emocional, porque a gente carrega pesos nas costas, e esses pesos são pesos que não são para o nosso bem, nem são para o nosso usufruto. É o peso de fazer a nossa tarefa e ainda ter que carregar o capricho das pessoas que nos cobram. Porque as pessoas não querem só que a gente faça, elas querem que a gente faça do jeito delas, e elas querem depois medir se nós fizemos certo, e se tiver uma coisa errada nas 1000 coisas que nós fazemos, elas dizem, você é um mau profissional. Esse é o mundo, e aí os irmãos chegam cansados na igreja. Os irmãos chegam sobrecarregados na igreja. E aí aqui é o lugar onde isso vai ser invertido. E você vai encontrar em mim o descanso. A palavra de Deus vai te trazer refrigério. O irmão vai te abraçar e vai dizer, conta comigo. E se você não quiser sair porque não tem força, nós vamos te carregar no colo, vamos te levar para o carro e vamos te levar para a churrascaria para você comer uma carne boa, que vai ser cortada na sua mesa. Mas aí a gente, quando tem a possibilidade de viver isso, o que a gente faz? Depois de um dia inteiro sendo cobrado, o irmão nos vem entrando pela porta da igreja, desesperados, procurando uma palavra num dia de semana, e aí a pessoa fala assim, você está sumido. Ainda canta, visitante, seja bem-vindo, tua presença. É a segunda parte. Quando a gente começa a fazer isso, isso é secularização. É quando o amor, princípio fundamental do reino, não é mais a prioridade passa a ser cumprir obrigações. Que não são mais cumpridas, porque nós reconhecemos que aqui é um reino de amor, em que nós vamos carregar as culpas uns dos outros, mesmo quando a gente mede o vaso e percebe que tem menos água nele. Mas tem gente que, se puder, cobra 2 vasos de uma pessoa que só trouxe um. Porque nosso coração vai se secularizando e a gente vai se distanciando do evangelho. Os não crentes acham que está tudo bem, mesmo vivendo uma vida muito ruim. Os crentes acham que podem viver a vida lá de fora, mesmo sendo uma vida que não é recomendada, porque aí no final das contas não tem mais diferença entre lá fora e aqui dentro. E Jesus está dizendo para os seus discípulos, está dizendo para as pessoas que conhecem Herodes, está dizendo para quem conhece o sistema do mundo, está dizendo para nós que o reino de Deus é um reino de portas abertas. É um reino que o filho sabe da soberania, mas diz, só pode entrar aqui quem o pai e o filho deixarem, mas você pode chegar porque a casa é tua. Pode entrar. E quando você entrar, você vai receber presentes. Todo mundo vai ter que carregar alguma coisa, mas é um fardo pequenininho. Inclusive a primeira palavra nem é fardo, é jugo. Porque para carregar um vaso que tinha 50 quilos, eles tinham que carregar um jugo que tinha 5. Então Jesus é tão detalhista que fala, o jugo é pequenininho para você nem ousar carregar um vaso grande. Essa leveza do evangelho que nos faz chegar na igreja pesados e sairmos aqui aliviados porque Deus cuidou de nós. Porque Deus tirou de nós o peso. O pecado perdoado foi. A culpa que nos aprisiona está cancelada. Eu encontro com Deus cheio de medo porque tenho pavor dele. E ele diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos 5:1.
E aí, quando nós descobrimos que isso é o Evangelho, nós descobrimos que nós estamos aqui no lugar de um Deus de amor. Porque isso é a medida, essa é a medida do amor. Essa é a medida que quem ama usa com quem ama. Porque amor nunca foi e nunca será sentimento. Inclusive, eu estou dizendo de amor num texto que fala para chegar junto, que você pode chegar, porque amor é a palavra agapau. Se você quiser falar o substantivo, é agape. Não é ágape, não, é agape. Essa palavra é indo-europeia, depois vira grega. Então ela não vai dar em português, nem em latim, nem em francês, mas ela vai ter um caminho produtivo na língua inglesa e vai formar a palavra gap. Gap. Tem gente que usa a camisa gap. E a palavra gap, no inglês mais arcaico, significa distância, interstício, separação. Gap, portanto, é o que separa. Quando você coloca um A antes para formar agape, o A em grego significa não. Então amor é não separar. Amor, portanto, é unir. Então quando Jesus diz, pode vir a mim, ele está dizendo, eu te amo. Porque quem ama tem portas abertas sempre. E não diz assim, ele é meu irmão de igreja, mas para manter a paz, ele lá e eu aqui. Inclusive tem um hino, né? Tu no teu cantinho e eu no meu. Que é a versão antiga do A do cada um no seu quadrado. Isso não tem no reino. Você vai para lá, você vai para cá, você vai carregar um peso. Mas o jugo é pequenininho, sabe para quê? Para você não carregar peso demais. E quando tentar carregar peso demais, vai quebrar. E você vai vir de mãos vazias. E aí você vai receber o quê? Um jugo e um peso, um fardo. Porque todo mundo tem que trabalhar. Mas não precisa trabalhar a ponto de perder o gosto de servir a Deus. Porque aqui é o lugar em que servir a Deus vai ser o ato mais maravilhoso do mundo. Porque nós vamos descobrir que nós estamos servindo a maior força desse universo. A força do amor. O amor cobre pecados, porque o amor elimina separações. O amor, ele é uma força que une pessoas. O amor é a força que faz com que o indivíduo errado, ainda assim, seja aceito. Portanto, aceitar Jesus, receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, é chegar e decidir entre duas coisas. De um lado, carregar peso demais e não conseguir viver bem. E de outro lado, carregar um peso leve e ainda ter a ajuda de Jesus para carregar. E de quebra ainda recebe a ajuda de centenas de irmãos. Olha aqui quantos irmãos para carregar o peso uns dos outros. Tem até gente que é meio pesadinho, inclusive eu sou até peso super pesado. Mas se juntar pastor Eloy, pastor Jefferson, se juntar mais o evangelista, se juntar mais o presbítero, e forem me carregar, ainda vai estar pesado. Aí tem que juntar mais uns 5 irmãos, e aí fica leve para cada um. A igreja é o único lugar que isso acontece. E hoje você precisa decidir. Para os que não têm Jesus, se querem entrar nesse reino de amor. Para os que têm Jesus, se querem continuar pegando atalhos, ou se vão de fato entrar nesse caminho de amor. E para os que já vivem esse caminho de amor, e que estão dizendo assim, mas só eu faço isso. É uma coisa do nosso coração, né? Quando a gente faz a coisa certa e parece que... A gente nunca enxerga quem está fazendo coisa certa. A gente sempre encontra ou só olha as pessoas que estão fazendo coisa errada. Aí a gente fala assim, Senhor, eu estou sozinho. Aí Deus nos lembra como lembra Elias. Mas tem um montão lá que não dobrou seu joelho a Baal. Mas a gente não encontra. Por quê? Porque numa roupa branca, que tem uma mancha, é impressionante. O nosso olhar humano só enxerga a mancha na roupa branca. Mesmo que a mancha seja um pontinho de caneta. Aí o que Deus faz? Nos dá esse texto para a gente parar de olhar isso e olhar para Jesus e descobrir que no reino dele, e o reino dele está se realizando aqui entre nós. A vida é essa vida e que vale a pena viver, e nós estamos do lado de Jesus.
E é você que tem que tomar a decisão. Para você decidir como você vai sair aqui. Que vaso você vai carregar aqui fora. Que vaso você quer carregar? Quem aqui deseja deixar agora, em nome de Jesus, o seu vaso pesado, parar de sofrer. Mas não parar de sofrer como está na parede das igrejas. Pare de sofrer. Ganhe um apartamento. Pare de sofrer. Ganhe um carro novo. Pare de sofrer. Porque eu até vou dizer para vocês, dependendo do que você receba, é até mais sofrimento. Por exemplo, para motoristas como eu, perder um Fusquinha e ganhar uma Ferrari é sofrer mais. Por causa das multas. Nas Pedras de Deus não é assim, não é permuta, não é comercial. É relacional. Quem vai deixar o seu vaso aqui hoje? Quem vai trocar o seu jugo hoje? Quem vai sair daqui sendo parte desse reino de amor de Jesus? Se você é essa pessoa que vai receber Jesus para entrar nesse reino, que vai deixar de ser um crente que carrega peso, para ser um crente que vai carregar peso, mas vai ser esse peso aqui. Vou te pedir para fazer oração comigo, porque é com essa intenção que eu vim aqui hoje. Porque eu quero fazer parte disso que é a essência dessa igreja. Irmãos, assim que eu entrei nessa igreja e aceitei Jesus, tinha um retiro. E o retiro é pago. Mas eu não tinha dinheiro nem para comer, nem para me transportar, quanto mais para pagar retiro. Mas eu queria muito conhecer o Evangelho e ficar mais perto dos irmãos. Eu queria muito. Muito, mas muito mesmo. Né? Mesmo eu roncando, as pessoas me acordando no meio da noite, passando pasta em mim, eu queria. Eu queria, irmãos. Mas eu não tinha dinheiro. Até hoje eu não sei como o meu retiro foi pago. Eu só sei que disseram que eu ia, eu fui, e eu entendi lá como viver como os irmãos ou com os irmãos. Porque ali eu aprendi convivência. Ali eu aprendi que a igreja é carregar um ao outro. A começar por até hoje eu não sabia quem pagar para pagar o retiro que eu fui. Isso é igreja. Quem quer viver isso? Essa misericórdia. Se você quer viver isso, basta que você abaixe sua cabeça e faça oração comigo. Uma oração sincera. Que você fará aí no seu lugar. É hora de entregar para Deus, nesses 69 anos dessa igreja, aquilo que está pesando no seu coração. Faça isso em nome de Jesus. Faça a sua oração ao Senhor. Sincera, honesta, transparente.